Olá pessoal, bom dia, né? Me chamo aqui professora Maeva, sou médica veterinária e hoje a gente vai dar continuidade a uma disciplina, né, que a gente já está ministrando, que é de comportamento animal, tá? Nosso tema de hoje é sobre os equinos, ou seja, os cavalos. Pessoal, os equinos, eles têm uma grande história de milhões de anos atrás. Aproximadamente aí 55 milhões de anos, eles começaram a surgir lá na América do Norte, né? E com o tempo, esses cavalos, eles foram sofrendo mudanças anatômicas, biológicas, através também tanto do processo migratório, onde eles conseguiram, né, sair para outros continentes, migrar para a Europa, para a Ásia, né, para todo o resto do mundo, e também devido ao processo evolutivo das espécies, né? E aí eram animais que também surgiram, né, de maneira livre. Então eles viviam soltos, diferente muitas vezes dos cavalos de hoje. E aí trouxeram realmente, como eu falei, algumas mudanças do processo evolutivo. Uma das mudanças, pessoal, não foi somente em relação ao tamanho, mas foi também em relação ao clima. Esse clima mudou. À medida que os animais se expandiram, o clima dos diversos locais eram diferentes, né? Ou seja, a alimentação também influenciou. E aí muitas espécies, devido aos cruzamentos, começaram a evoluir, né? E aí alguns conseguiram desenvolver cascos que muitas vezes não tinham. E outros que tinham muitos cascos conseguiram diminuir. Isso tudo devido ao processo de migração e processo evolutivo. O que a gente percebe hoje? Que o cavalo moderno, ele tem uma estrutura diferenciada em relação à história dos primeiros equídeos, onde a gente vê que esse cavalo moderno, eles são animais de grande porte, eles são animais muito altos, animais fortes, robustos, né? São animais que conseguem atingir quase 2 metros de altura, têm um peso extremamente diferente dos pequenos animais, ou seja, eles pesam em torno de 350 a 500 quilos, né? Então, são animais de grande porte. E aí, devido ao processo evolutivo, a gente observa algumas mudanças dos primeiros equídeos em comparação com o cavalo moderno, né? Então, por exemplo, o aumento de tamanho foi uma delas, porque os primeiros equídeos, eles eram o tamanho de um cachorro. Hoje não, a gente já tem um cavalo moderno com um tamanho muito maior. Redução do número de cascos, né, em algumas espécies, alongamento das pernas, ou seja, as pernas eram muito mais curtas dos primeiros equídeos. Alongamento do focinho, aumento no próprio tamanho deles em si, né? Complexidade do cérebro, ou seja, desenvolver um processo muito mais complexo do cérebro. Desenvolvimento de dentes com crista e coroa alta, ou seja, para facilitar a pastagem, né? Para que eles consigam pastar da melhor forma possível. E aí, a gente não tem na nossa história uma foto realmente do cavalo, né, dos primeiros equídeos, porque naquela época não existia o registro de fotos, certo? Mas, de acordo com a história, se conseguiram desenhar um pouco, né, trazer uma figura mais próxima do primeiro equídeo, que são essas fotos que eu coloquei aqui para vocês, né? O que a gente tem observado em relação às mudanças, né? A gente vê que é chamado de Eurorhifus, né? Eurorhifus são os primeiros ancestrais, né, antigos dos equídeos. São os fósseis que foram encontrados na América do Norte. Eram animais, como vocês estão vendo nessa figura, animais pequenos, parecidos com cachorros, ó, né? Que eles tinham no máximo aí 50 centímetros de altura. As costas eram mais arqueadas, ó, na figura a gente consegue ver também. Os quartos traseiros mais elevados do que as primeiras patas, né? Que as patas torácicas. O pescocinho mais curto, o focinho bem mais curto também. Pernas e cauda mais longas, né? Pouco mais longas do que o restante do corpo. Então, o crânio também, ele tinha um tamanho em formato menor, as pernas muito mais flexíveis, certo? Em relação à corrida. Eles tinham 4 dedos em cada pata dianteira e 3 dedos na pata traseira, certo?
E aí a gente já observa também algumas mudanças, né, desses primeiros equídeos, tá? Se a gente for comparar com o cavalo moderno de hoje. Bom, o que a gente tem percebido, tá? A gente tem observado que os humanos, eles têm utilizado o cavalo há muitos anos atrás, né? Antigamente não tinha carro, não tinha bicicleta, moto, ônibus, não tinha nada disso. Os animais, né, principalmente os cavalos, por serem animais fortes, por serem animais robustos, que aguentavam carga, eles eram utilizados não só como meio de transporte, tá? Mas eram utilizados também como fonte de alimentação dos humanos antigamente, tá? E aí o que era que ele fazia para fugir desse aspecto? Eles caçavam para poder sobreviver, tá? E aí o que foi que aconteceu? Surgiu a domesticação dos equinos. Até mesmo antes de Cristo, lá na América Central, numa região chamada de Eurásia, né, 4.000 anos de Cristo, surgiram a domesticação, né? Você vai domesticar, você vai ensinar para o animal, você vai conseguir se aproximar dele, né? E aí, em torno aí de 3.000 anos antes de Cristo, os cavalos já estavam completamente domesticados, tá? E aí, pessoal, a gente observa que essa disseminação de raças começou lá no noroeste europeu e começou a se expandir por todo o continente, tá? E aí esses cavalos foram se observando, né, essas habilidades físicas e motoras que eles tinham, até mesmo por serem muito robustos, né, conseguiam correr em velocidade. E aí as pessoas conseguiram utilizar os cavalos através da domesticação, dessa aproximação do ser humano com eles, usá-los para serviço de transporte e serviço de carga, tá? Então a gente começa a ver aí, ó, nessas fotos, né, animais de corrida, animais de trabalho, animais de esporte, é o que a gente vê hoje, certo? Até hoje ainda existe isso. Bom, e essa domesticação dos equinos surge lá nas áreas rurais e foi se expandindo também para a zona urbana, né? E aí, pessoal, essa mudança de hábito foi acontecendo, já que os animais saíram do próprio habitat deles, que eles viviam em natureza livre, e eles começaram a migrar para a zona urbana a gente vai ter pessoas. E nessas pessoas, o que foi que elas utilizaram? O cavalo para o esporte e para lazer. Hoje a gente já tem uaras, hoje a gente já tem hospedarias, centros de treinamento, né? E tudo isso foi causando uma mudança de hábito neles. Ou seja, que grande mudança ocorreu? O equino, ele já não consegue escolher o seu próprio alimento, né? Por quê? Porque quando eles viviam em natureza livre, eles conseguiam fazer isso. Mas a partir do momento que ele começou a conviver com o ser humano e que houve essas mudanças de hábito, o equino passou a receber alimentação em horários restritos, oferecidos pelo ser humano. E aí, pessoal, dentro desse aspecto, a gente tem hoje uma situação bem interessante. Por exemplo, ó, a gente tem uma hiperimunização dos cavalos, certo? Por exemplo, se a gente quer fabricar uma determinada vacina, né? Ou um soro, por exemplo, ó, no caso do soro antiofídico, né? Que é o soro utilizado para combater picadas de animais peçonhentos, principalmente aí as serpentes, tá? Serpentes peçonhentas, em relação ao ser humano, né? E aí o que é que acontece? O cavalo, ele recebe os antígenos do veneno, ele é inoculado nele. O cavalo, ele vai responder biologicamente, ele vai produzir anticorpos contra aquele veneno, tá? Esses anticorpos, esse sangue é colhido do cavalo, e aí é separado, é retirado os anticorpos, e os anticorpos, eles são produzidos em laboratório, né? Para justamente gerar aí o soro antiofídico, para quando esse ser humano ele for picado em algum momento, ele ter a oportunidade de receber o soro antiofídico.
que a gente observa também? Na comunicação, né? São animais, pessoal, excelentes para perceber sensações, né, do meio ambiente, certo? Ele já tem uma defesa natural que é fugir. Isso é algo biológico dele de acordo com o processo evolutivo, ou seja, são animais de fuga, tá? São animais alertas, são animais que ficam atentos ao meio ambiente, isso em relação ao comportamento. Como também são animais que se assustam muito fácil, né? Qualquer ameaça eles já ficam ali no ponto para poder fugir, ok? Outro ponto, são animais gregários, ou seja, vivem em manadas. Por quê? Porque eles não são caçadores, eles são animais considerados presas, certo? Por isso que eles têm o comportamento de perceber alguma ameaça e fugir. Então, eles estão sempre atentos, né? Eles percebem alguma ameaça e têm a sensação aí, o sentimento de defesa. Outro ponto interessante é não ter tempo suficiente para dormir um longo período de tempo do dia. Por isso que a gente não vê muitos equinos dormindo muito tempo, assim como o gato, por exemplo, durante o dia, né? Que é muito diferente. Por quê? Porque eles têm que estar em alerta. Como eu disse, são animais considerados presas. Então, eles têm que perceber qualquer situação, qualquer estímulo ambiental que surja para poder eles terem o instinto de fuga. Outro ponto interessante em relação ao comportamento, em relação à comunicação dos equinos, é que já que eles vivem em rebanho, né, dentro desse rebanho tem que ter os líderes. Sempre tem que ter aquele animal que vai conseguir mandar, que vai conseguir orientar os outros, tá? O que é que eles escolhem? Eles mesmos escolhem. A gente percebe que a fêmea mais velha é um animal mais sábio. É um animal onde sabe encontrar recursos de esconderijo, de fuga, principalmente de alimentação, né? Então, são animais mais preparados para lidar com os desafios ambientais. E aí a gente vê que o garanhão, ele também tem um grande papel dentro desse rebanho, que é a proteção e a coordenação desse rebanho, tá? Os potros, eles têm aproximadamente aí, ó, de 2 a 3 anos. Então, eles entram para esse grupo, né, para esse rebanho, e com o tempo eles vão crescendo, adquirindo habilidades, e com isso eles vão formando o seu próprio grupo, tá? Com o tempo, à medida que eles vão ficando mais velhos e mais experientes. Os animais, é como eu disse na nossa primeira aula, os animais, eles têm comportamentos inatos, aqueles que já são da própria natureza dele, do próprio instinto, da própria genética, e os comportamentos adquiridos com as experiências que são vivenciadas ao longo do dia, né? Sociabilidade, o que a gente percebe? Como o cavalo é um ser gregário, ele necessita estar em companhia, é muito interessante que você não crie apenas um cavalo, que você tenha pelo menos 2, 3, né? Por quê? Porque ele vai se sentir mais seguro, mais confiante na companhia de outros cavalos, né? Porque já que o cavalo, ele é considerado presa para ele mesmo, para ele se sentir seguro, calmo e tranquilo, a presença de outros cavalos vai ser mais fácil lidar com alguma situação, algum estímulo ambiental que possa surgir, algum desafio ambiental, né? Então, é bem interessante quando a gente trabalha essa parte dele, a comunicação, né? Esse ser gregário, que ele consiga conviver com outros cavalos, né? Seria o mais interessante em relação ao comportamento. Outro ponto interessante, a gente tem 2 situações comportamentais, que é curiosidade e medo, né? Os cavalos, eles são muito curiosos, ele avalia a necessidade de fuga, ele avalia a necessidade se o ambiente está seguro, né? Se está tudo ok, se não tem nenhum estímulo ambiental, nenhum problema, né, naquele local, para que realmente ele consiga decidir ou se ele fica ou se ele foge. Outra situação é o medo, né? O medo é a percepção de perigo, uma ameaça que possa surgir à preservação da espécie e que pode auxiliar na questão da sobrevivência também. Por quê?
Porque se ele tem medo, o que é que vai acontecer? Ele vai querer preservar a espécie. E para poder preservar a espécie, ele vai ter o instinto de defesa, de fugir, né? Por quê? Porque eles são presas, certo? Então, são duas situações que a gente observa nos equinos. E outra coisa interessante, ó, vai ter situação que o medo, ele pode gerar, né, esse instinto de fuga, tá? Porque eles percebem as sensações do meio ambiente muito rápido, são excelentes para poder detectar isso. Porém, vai ter situação que ele não vai conseguir fugir. Então, o que é que ele vai fazer quando ele... Primeira sensação é querer fugir. Mas quando ele não consegue fugir, o que é que ele faz? Ele dá um coice, ele morde, ele se torna um pouco mais agressivo, né? Ou seja, a agressão ela vai se instalar quando ele não consegue fugir daquela ameaça que ele considera, né? Então, é muito interessante, né, esse comportamento dos equinos, tá? Necessidade de liberdade. Pessoal, já que os equinos, eles têm uma história de vida livre, né? O cavalo, ele precisa ter liberdade. Imagina você colocar um cavalo num estábulo, né? Apertado ali o dia todo, sem ele ter a possibilidade de passear, de olhar o meio ambiente, né? De se familiarizar com outros animais, com outros cavalos da mesma espécie. Então, assim, é muito complicado, né? A gente conseguir criar um cavalo dessa forma, tá? E aí, essa situação dele foi evoluindo, porque ele foi caminhando, ele foi migrando em busca de alimento pelos continentes, Ásia, Europa, né? Eles conseguiam caminhar até 11 quilômetros por dia, né? Muita coisa. Soltar um cavalo era o ideal, pelo menos 3 horas por dia, né? Outro ponto, ofertar o alimento de forma abundante e obrigar o cavalo a ficar preso, a gente pode até atender às necessidades fisiológicas de comida. Beleza, a gente está oferecendo comida a ele, mas a gente não está oferecendo um trabalho comportamental para que ele se sinta livre, para que ele se sinta com o bem-estar que ele deveria ter, né? Então, por exemplo, se a gente soltar esse cavalo, a gente consegue trabalhar o exercício mental dele, diminuindo aí o estresse, melhora até a absorção de nutrientes, já que a gente está oferecendo o alimento de forma abundante, melhora a performance, né, dele, ou seja, o cavalo, ele vai conseguir melhorar todos os aspectos comportamentais e também de bem-estar. Fases do sono, que a gente observa, ó. Sono de repouso e sono reparador, tá? Sono superficial, por exemplo, é quando o cavalo ele fica em pé. Ele descansa um dos membros, quem já viu isso, né? Relaxa a musculatura, mas ele não se sustenta. Ele baixa um pouco mais a cabeça, abre um olho, deixa o outro aberto, né? Porque é um animal de alerta, tá? Nesse caso desse sono, ele não dorme rotineiramente. Ele faz pequenos trechos, poucos minutos durante o dia, né? Por exemplo, ele é diferente de nós. A gente dorme 8 mais horas por dia. Ele não consegue passar 8 horas do dia dormindo. Ele passa bem menos, porque são animais de alerta, como eu falei, né? Qualquer situação de perigo, ele tem que estar acordado para poder resolver. O sono médio é quando o cavalo deita-se com o peito ao solo, assim como a ponta do focinho mantendo o pescoço erguido, né? Então, existem as fases do sono dele de comportamento. Então, a gente viu o sono superficial, que é aquele sono mais alerta, e esse sono médio também agora. Já o sono mais profundo pode acontecer? Pode. Ele pode deitar em decúbito lateral, realmente. A gente tem uma média aí, 30 minutinhos por dia, né? Que isso pode ser bem fracionado, tá? 3 a 5 minutos ao dia, até completar os 30 minutos aproximadamente. Esse é o sono mais profundo, certo? Mas que ele não pode continuar com esse sono profundo para sempre, tá? Durante o dia, por muito tempo.
Características biológicas, a gente observa aqui um aparelho locomotor, o membro torácico, o membro pélvico, né? E aí a gente observa também a coluna, a musculatura, os ligamentos que faz com que ele consiga correr, ele consiga se locomover. Então, o aparelho locomotor dos equinos é muito bem desenvolvido, porque já que são animais que migravam e que andavam aproximadamente 11 km por dia, são animais que realmente conseguiu desenvolver aí, de forma evolutiva, o aparelho locomotor. O casco, os animais vão ter, tá? Os cavalos. Para que serve esse casco? Foi uma adaptação, né, evolutiva da espécie, onde esse casco ele vai conseguir absorver o impacto do solo, para não maltratar muito, né, aí o aparelho locomotor. E aí eles conseguiam transportar cargas pesadas, né, maiores, conseguiam correr em longos períodos, né, em vários metros, quilômetros. Então eles conseguiam desenvolver isso. Bom, a reprodução dos equinos a gente observa em relação ao comportamento também, tá? A maturidade sexual, onde ele vai estar apto, né, no caso a égua, né, vai estar apta para poder receber o macho a partir dos 3 anos, tá? É a idade aí correta para se atingir a maturidade, tá? Com relação ao cio, ou seja, na fase que a égua consegue receber o macho, né, dura aí em torno de 11 dias, tá? Então, assim, as éguas, elas são poliéstricas estacionais de dias longos, ou seja, elas conseguem, né, ter vários períodos, em alguns períodos do ano, a questão do estro, ou seja, a questão do cio. A fêmea no estro, o que é que ela se mostra em comportamento? Ó, ela tem uma postura de urinar diferente, ela abre as pernas, ela deixa a vulva exposta, né? Porque essa vulva exposta, pelo cheiro, ela consegue atrair o macho. O rabo levantado, tá? E aí o macho consegue se aproximar para realizar a monta, né? Realizar aí a cópula, onde essa cópula acontece. E a gestação dos equinos dura aí aproximadamente 11 meses, ok? Com relação aos 5 sentidos dos equinos, tá? Eles são animais que conseguem ter uma audição muito perfeita, tá? Eles têm um senso de equilíbrio, o senso do ouvir muito aguçado. Então, o nível de decibéis é um nível bastante alto, que eles conseguem detectar algum barulho, alguma situação no meio ambiente. Então, eles têm, a gente considera que eles têm uma sensibilidade auditiva em relação ao sofrimento, né? Em relação a algo que vai estar incomodando ele. Ou até mesmo um barulho excessivo, onde ele fica um pouco mais agitado porque ele percebe esse som mais aguçado, tá? Outro ponto interessante, eles detectam através das vibriças, que são os bigodezinhos ao redor do focinho, uma onda sonora. Então, eles conseguem perceber aí alguma alteração ambiental também pelas orelhas, pela audição. As orelhas, elas conseguem se movimentar em torno de 180 graus. Olha que interessante, porque da onde vem o barulho, assim que ele percebe, ele consegue virar a cabeça ou até virar mesmo as orelhas para poder detectar alguma alteração. Até porque eu falei no começo, porque são animais de fuga, né? E por serem animais de fuga, eles estão muito atentos a qualquer situação ambiental. Outro ponto interessante, ó, as orelhas para trás, o que é que demonstra pra gente em relação ao comportamento? Agressividade, certo? Orelhas para frente, ele tá alerta, ele tá atento, ele tá detectando alguma situação ambiental, algum barulho. Orelhas para baixo, eles estão mais relaxados, né? Estão mais tranquilos. Com relação à audição, metabolismo e estresse, o que é que acontece? Como eu falei, os cavalos, né? Eles são animais que apresentam comportamentos adquiridos. Então, eles podem associar as experiências específicas dele, que eles vão tendo ao longo do dia, tanto positiva
quanto negativa em relação a sons específicos. Então, se é algo que vai incomodar, ele vai associar aquele som como uma experiência negativa. Se é algo mais tranquilo para ele, ele vai associar com uma experiência positiva que não está gerando ameaça, tá? E isso tudo tem a ver com o metabolismo também, tem a ver com o estresse animal. Bom, o que a gente tem observado? Que algumas alterações surgiram também fugindo um pouco desse equilíbrio, dessa homeostase, né? Gerando aí uma alteração na motilidade gastrointestinal. As mudanças alimentares surgiram também, junto também com o metabolismo do fígado, dos rins, né? Em relação ao sistema imunológico. Então, foram várias alterações ao longo do tempo. Bom, a gente tem um outro sentido, que é o sentido do olfato. Olha que legal, né? Esse olfato do equino, ele é muito desenvolvido. Um olfato bastante apurado, assim como a audição também. Porque, como eu falei, eles vão utilizar para ter o comportamento de fuga também, certo? Percebendo alguma ameaça ambiental. Eles vão utilizar o olfato para cheirar, para identificar outros animais, o cheiro de outros animais. Eles vão utilizar o olfato para identificar o cio das éguas, até porque eu falei que elas têm aquele comportamento, né, de abrir as pernas, de deixar a vulva exposta, com cheiro característico. E a percepção de predadores, como eu falei, né? Então, é muito interessante que o cheiro detectando de outro animal, ele tem uma distância nos equinos, ó, de 2 quilômetros. Então, esse cheiro, esse olfato, ele é muito aguçado, diferente de nós humanos. O que a gente tem percebido? Ó, que as relações sociais entre os cavalos, elas têm aumentado, né? Por quê? Por causa do olfato. Desculpe. O cheiro, ele traz um ritual de aproximação, justamente para ter o quê? Para ter o comportamento sexual, comportamento de cópula. O reconhecimento dos caminhos que ele irá percorrer também pelo odor das fezes, né? Então, eles iam caminhando, percebendo também o odor das fezes de outros animais. Ele vai reconhecer o tutor, o tratador, pelo cheiro também, né? Então, o que é que seria interessante? Não usar perfume, porque aí com o perfume ele mascara o reconhecimento da parte do animal, né? E os odores corporais humanos, eles induzem o quê? Nos animais, eles podem chegar lá no sistema nervoso e introduzir, né, estímulos emocionais. Aquela atenção, né, aquele carinho que o cavalo tem com o seu dono, né? Então, tudo isso. Em relação à visão, a gente vê aqui que a visão é o principal sentido do cavalo, tá? Por quê? Porque é através dos olhos que ele vai detectar muito mais fácil alguma ameaça no meio ambiente. Esses olhos dos equinos são olhos mais laterais. Por quê? Porque os olhos, eles conseguem perceber movimento muito mais do que o olho humano. E eles conseguem, né, enxergar simultaneamente de perto e de longe também, percebendo vários tipos de movimentos e movimentos até mesmo à distância, tá? Ou até movimentos muito próximos também, porque eles têm uma capacidade de foco muito rápido. Então, os olhos são muito desenvolvidos aí nos equinos. Posição lateralizada, né? Senso de profundidade bastante limitado. E restringe a visão binocular, a visão como um todo, ambos os olhos, né? Ou seja, ambos os olhos, áreas onde ambos os olhos alcançam. Então, nessa outra figura aqui, a gente consegue perceber, ó, que existem algumas áreas de pontos cegos, tá? Por exemplo, aqui a gente tem o equino, certo? Ele tem visão monocular. Ele consegue, né, perceber aqui, ó, do lado. Tem uma área cega onde ele não consegue enxergar, até porque os olhos são laterais, e a visão binocular mais aqui na frente, tá? Já aqui atrás a gente tem uma área cega também, onde ele não consegue enxergar.
E, então, os pontos cegos, ó, relembrando, na frente, abaixo do focinho e atrás na linha de inserção da cauda posterior. Então, o que é que seria interessante? Que o tratador, ele não fique nessa área cega. Porque se ele ficar, o equino pode perceber essa pessoa como uma ameaça. Já que ele não está enxergando direito, ele não está percebendo o que está acontecendo, ele pode associar o tratador como uma ameaça. Ou ele foge, ou ele luta. Outro ponto interessante, olha aqui, ó, que legal, são as vibriças, né? Essas vibriças, elas auxiliam na área sensorial. Elas vão guiar o senso de equilíbrio, as sensações do meio ambiente, né? Vão auxiliar em relação ao olfato, porque a gente tem algumas vibriças aqui nessa região onde tem o nariz, né? O focinho. Então, as vibriças ajudam nesse sentido. Bom, o que a gente tem aqui, ó? A visão dos equinos, a gente tem algumas cores interessantes, ó. As cores azul e verde são as cores mais intensas de absorção maior deles, onde eles conseguem perceber, certo? Com relação à resolução de imagem, a gente percebe que eles são 50% da nossa resolução de imagem. Porém, eles conseguem perceber a imagem melhor detalhada até do que os cães e gatos. E aí eles têm células altamente sensíveis à intensidade da luz. Então, a visão dos cavalos no escuro, ela é boa. E aqui a gente tem a alimentação dos equinos. O que a gente percebe, ó? Que a seleção do alimento é feita por quem? Pelos olhos, o olfato e os lábios, né? Os dentes conseguem pegar o alimento, triturar e misturar, né? A boca, o intestino delgado e o intestino grosso. No intestino delgado, a gente vai encontrar muitas coisas, como vitaminas, cálcio, açúcar, amido. E aí a gente percebe o intestino grosso, a gente vai ter a digestão das fibras também dele, através dos micro-organismos que estão presentes. Bom, os equinos, a gente viu que são animais que habitavam florestas e se alimentavam de folhas. Então, eles são considerados até hoje como herbívoros. São animais que se adaptaram às pastagens, né, e o convívio com outros animais. Ou seja, não são animais ruminantes, diferente dos bovinos que tem o rumen, certo? Diferente. Então, eles são herbívoros. Em relação à alimentação, o habitat natural dele, eles tinham um comportamento de forrageamento. Ou seja, eles selecionavam, pastavam, cheiravam, manipulavam, mordiam e ingeriam aquelas folhas, né? O cavalo domesticado, ele gasta apenas 10% do seu dia realizando as forragens, realizando do seu dia o forrageamento. Então, ele fica o quê? Muito tempo ocioso, gasto, né? Diferente do habitat natural, que era 75% que eles ficavam em busca de alimentação. Hoje não, o cavalo de hoje, ele é apenas 10%. Com relação ao paladar, a gente percebe que ele detecta pela língua os sabores, certo? Ele sempre cheira o alimento antes de estar ingerindo. A preferência de comidas doces e salgadas, eles evitam os alimentos mais amargos, né? E eles trabalham muito com a palatabilidade em relação ao aroma, sabor, textura e consistência dessa alimentação, né? Outro ponto interessante é que para eles desenvolverem energia e desenvolvimento muscular, eles têm que ter uma alta taxa de fibras e vitaminas na alimentação, para que eles consigam desenvolver esses dois aspectos muito importantes, né, em relação ao gasto energético também. Bom, como é que é a alimentação dos equinos, ó? Ele é concentrado, mais volumoso, formando aí a dieta, que nunca se deve ultrapassar 50% dessa dieta, tá bom? Em relação ao material de concentrado, porque eles podem desenvolver o quê? Distúrbios digestivos, tá? E aí sobrecarrega o intestino e o estômago, gerando aí as úlceras e as cólicas, tá? Então, existe um equilíbrio dentro dessa alimentação.
A dieta do equino, ele tem que ter concentrado e volumoso, para que isso seja muito bem equilibrado, tá? Outro ponto interessante em relação ao comportamento é dentro do envelhecimento, as mudanças fisiológicas que surgem, principalmente em relação à diminuição do apetite, né? Por quê? Porque os receptores em relação à língua estão mais reduzidos. E aí eles vão precisar de uma dieta altamente palatável. Vão ter que ter uma dieta que vai ter um pouco mais concentrada e de fácil digestão para poder facilitar, né? E pequenas porções aí em relação em maior quantidade, tá? Para poder fazer esse ajuste do equilíbrio durante o envelhecimento. O que a gente percebe? Os cascos, que a gente já tinha até falado em relação ao tato, né? O casco, ele tem terminações nervosas, onde eles percebem onde eles estão, onde eles podem pisar, eles detectam, né? Porque tem células sensitivas do sistema, onde ele detecta o tato. Pelos no nariz, a gente já falou, né? Que com relação, ele percebe objetos, sensação de equilíbrio, percepção do meio ambiente, reconhece as coisas, né? Se é algo ameaçador ou não. Então, não é interessante a gente cortar. Na pele, a gente vê algumas variações, né? A gente percebe também mudanças na temperatura, tá? Em relação aos equinos, que é diferente de espécie para espécie. Distúrbios de comportamento pessoal podem surgir, principalmente desse processo evolutivo que surgiu de quando o cavalo ele tinha uma vida livre e agora o cavalo ele é um animal domesticado. Onde a gente percebe o que aí, ó? Mudanças de comportamento, onde ele se torna agressivo, onde ele se torna agressivo, onde... Só um minutinho, pessoal. Desculpa. Distúrbio de comportamento, quando eles se tornam agressivos, eles cavam o chão, ficam escavando, eles andam em círculos, eles fogem sem nenhum tipo de controle e mordidas em madeira, certo? E com isso, o que é que vai acontecer? A gente percebe uma desordem fisiológica, onde esses animais vai cair o nível de bem-estar deles, tá? Isso tudo devido ao processo de domesticação. Aqui a gente tem uma foto do cavalo estabulado. Olha aí, ó, né? O cavalo confinado, estabulado, domesticado. Então, eles são mais susceptíveis a comportamentos estereotipados, problemas de comportamento. Porque o comportamento natural deles é estar 75% em pastejo. E a gente tirou essa vida natural deles e trouxeram eles para o convívio humano. E esse convívio acabou prejudicando o convívio social desses animais. Onde a gente percebe um espaço mais limitado, ele não consegue se movimentar muito, né? Porque ele está um pouco mais confinado, estabulado. Porém, o que a gente deve perceber? Algumas orientações. Para a gente ter higiene, conforto e segurança, essa área desse estábulo, o ideal é que seja maior de 16 metros quadrados. Para que ele consiga girar, deitar, né, andar, consiga realizar os movimentos necessários que ele precisa. E para que ele não perceba um espaço confinado, limitado aos movimentos dele, né? Comportamento de grooming, que também é o ato de coçar um outro cavalo, né? Parte da vida social e tranquilização mental do cavalo. Então, é muito interessante esse tato, né? Essa comunicação entre eles mesmos. Porém, o cavalo estabulado, ele fica só no seu estábulo ali, ele só olha, só trabalha os olhos, né? Muitas vezes com outros da mesma espécie. E acaba não realizando esse comportamento de grooming. E acaba prejudicando a vida social dele, infelizmente. Olha só, nessa foto mostra, olha a comunicação desses cavalos, podendo estar todos soltos, né? Eu creio que em algum momento
esses cavalos vão ficar soltos, né? O ideal seria, tá? O que eles não podem estar todo o tempo presos aqui, né? Nesses estábulos. Aí eles se olham, olha aí, pelos estábulos, ó. Então, o olhar é muito mais desenvolvido hoje em relação à evolução, né? A gente tem janelas com barras entre as duas baias, né, para que facilite eles conseguirem se ver, se cheirar, né, sentir a presença física um do outro, porque já que são animais que vivem em bandos, que vivem em rebanhos, ou muitas vezes quando a gente não fornece isso, a gente vê os cavalos mais isolados, eles ficam exaustos e aí acaba aumentando o nível de estresse. Outro ponto, a aerofagia. Ele agarra objetos sólidos, arqueia o pescoço e suga o ar. O que a gente vai perceber quando o animal está em ócio, está em tédio, né? O tédio maior que a vida livre dele. Às vezes por falta de contato social com outro da mesma espécie, justamente por colocar esses animais em estábulos, vai limitar a locomoção deles também, ou até mesmo manejo inadequado, treinamento errado, desconforto físico, o estresse em si, né? Então, o comportamento mais a condição fisiológica desses animais vão contribuir consideravelmente para o desconforto e o estresse. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter comportamento de aerofagia, né? Então, é um distúrbio de comportamento nos equinos. Aqui a gente tem as cocheiras. As cocheiras, né, precisam ter, pessoal, de forma geral, uma ventilação adequada, que sejam ventiladas para não gerar desconforto térmico, que sejam claras, secas e confortáveis, né, para que eles consigam ficar também. E aí a gente observa que os gases que são produzidos justamente pelos dejetos, né, pelo cocô desses animais, acaba prejudicando a respiração deles, né? Então tem que estar tudo muito bem higienizado e organizado para que se mantenham, né, de forma geral, essa ventilação adequada de que tanto eles precisam. E aí a gente tem aí a doma desses animais, né, onde o ser humano, a pessoa que vai tratar o equino, ele consiga entender essa psicologia, esse comportamento equino. É super necessário o tratador, o domador, são pessoas que têm que entender muito de comportamento, certo? Em relação à natureza, o animal, né, o equino, ele tende a rejeitar a aproximação desse ser humano, porque são animais muito mais selvagens. Mas com o tempo, né, com a confiança que esse animal ele vai adquirindo nessa pessoa, vai tendo mais paciência, vai se repetindo os movimentos, vai gerando aí um ritmo contínuo e vai conquistando aí a confiança desse cavalo. Porque, como eu falei, eles são animais assustados, são animais curiosos, eles são animais medrosos. E aí, para a gente conseguir domar isso, a gente vai ter que fazer um trabalho muito bem feito em relação a comportamento, para deixar esse equino muito mais calmo e confiante, né, em relação ao treinador dele. Bom, que seria interessante enriquecimento ambiental, já falando aqui de bem-estar social entre os equinos, né? Uma interação entre espécies. Seria muito interessante, ó, cavalos convivendo com outros cavalos, justamente para ter mais confiança, porque são animais gregários. Cavalos convivendo com outras espécies também seria interessante, né? E com isso facilitaria eles lidarem com o estresse, né? Nutricional, lembrando que a forragem ela deve ser oferecida para esse animal, né? Como alimentação lenta, ou seja, o feno, porque eles vão levar muito mais tempo para consumir. E isso vai fazer o quê? Vai estimular comportamento de forrageamento em relação à vida livre, já que eles passavam 75% do tempo do dia fazendo esse trabalho, se alimentando. Seria interessante a gente prover uma alimentação para ele hoje, mas que fosse estimulando esse comportamento de forrageamento, deixando aí o feno, né, preso, por exemplo, nessa foto a gente percebe,
onde ele vê essa alimentação mais lenta, consegue se alimentar de forma mais lenta. Promoção de exercícios, cavalos sedentários não se movimentam e aí começam a ter problemas de comportamento, certo? Então, para ter um enriquecimento ocupacional, a promoção de exercícios. Enriquecimento sensorial em relação à estimulação dos sentidos, já que os sentidos dos equinos, principalmente o visual, auditivo e olfativo, são bem desenvolvidos. Essa foto mostra, né, um trabalho que foi feito com alguns equinos em relação à música clássica. Olha que interessante, né? Ó, música country, música clássica. Demonstraram nesse estudo, através da audição deles, um comportamento muito mais tranquilo. Já, por exemplo, aí, ó, o jazz e o rock estimularam nesses animais um comportamento de ser mais alerta, a perceber mais os estímulos ambientais. Bom, meu povo, era isso, né, que eu queria falar para vocês. Foi algo bem sucinto aí sobre o comportamento dos equinos, tá bom? E aí, desejo aí um ótimo dia e até a nossa próxima aula.